irmãos, a paz do Senhor. Boa tarde. Podeis sentar-vos. Eu quero aproveitar o ensejo para vos agradecer as vossas orações. Nós tivemos um bom fim de semana lá em Londres, onde Deus abençoou e Deus operou maravilhosamente naqueles que ali estiveram para ouvir a palavra e receberem aquilo que o Senhor, na sua misericórdia e no seu grande amor, lhes concedeu. Aleluia. Obrigado pelas vossas orações e já agora eu peço que os irmãos continuem orando novamente por mim. No fim de semana vai seguir-se, próxima sexta-feira, eu estarei em Viseu numa escola bíblica. Portanto, agradeço também que os irmãos orem ao Senhor e eu prometo, em resposta às vossas orações, trazer boas notícias daquilo que Deus vai fazer, aleluia, neste fim de semana também, não só aqui, com toda esta programação que os irmãos ouviram, mas também lá em Viseu, nesta escola bíblica de fim de semana que iremos ter. Glória e louvor ao nome de Jesus. Quantos irmãos estão muito felizes com Jesus esta noite? Quantos acreditam que Deus quer falar conosco? Aleluia, que Deus quer os nossos corações sinceros e abertos para ouvirmos, guardarmos e obedecermos à sua santa e gloriosa palavra. Aleluia. Vamos ler um versículo da palavra de Deus que encontramos no Evangelho segundo São Lucas. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1 e verso 37. Lucas, capítulo 1 e verso 37. Vamos ler este precioso versículo da palavra de Deus. É um versículo que está no contexto da anunciação que o anjo fez a Maria, quando lhe disse que ela ia ser a mãe do Salvador. E em resposta à questão que Maria pôs, em resposta à sua dificuldade humana, natural, em resposta à sua impossibilidade humana de ser mãe, o anjo estava preparado para qualquer pergunta eventual, ele trouxe a resposta. E a resposta do anjo para Maria é a resposta de Deus também para nós esta noite. Porque para Deus nada é impossível. Os irmãos querem repetir comigo? Porque para Deus nada é impossível. Meus irmãos, o nosso Deus é aquele que é capaz de tornar o nosso impossível no seu possível. É aquele que é capaz de tornar aquilo que é possível para mim, que aliás que é impossível para mim, Deus pode tornar de uma forma maravilhosa, miraculosa, com todo o poder, Deus pode tornar possível. Aleluia. Porque para Deus nada é impossível. Disse o anjo a Maria e Deus nos está dizendo aqui esta noite. E eu queria mostrar-vos alguns exemplos, irmãos, de como Deus tornou o impossível humano no possível divino. Vamos ver alguns exemplos extraídos da Bíblia, alguns acontecimentos muito importantes, muito marcantes e que ilustram a forma como Deus pode, ainda hoje, tornar aquilo que é impossível para nós no seu possível. E o primeiro caso é com a travessia do Mar Vermelho. Os irmãos lembram-se? O povo de Israel foi liberto do Egito, com mão forte, poderosamente. Agora, liberto do Egito, o plano de Deus e o propósito de Deus era levar o povo de Israel para Canaã, para a terra prometida. Mas diante do povo agora está o Mar Vermelho. E passar o Mar Vermelho
era humanamente impossível. O povo não tinha qualquer hipótese de passar o Mar Vermelho. E o povo começou, como os irmãos sabem, a murmurar, a clamar, e foram ter com Moisés. E Moisés, como qualquer líder, era o responsável pela circunstância. E então Moisés vai orar a Deus. E é impressionante a resposta que Deus deu. Os irmãos lembram-se da resposta que Deus deu a Moisés. Ele disse: por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Diz ao povo que avance. Diz ao povo que se lance para avançar e não para estar parado. Meus amados, como ouvimos esta manhã e muito bem, nós temos necessidade de orar. A oração é uma necessidade porque a oração muda as coisas, a oração muda as pessoas e a oração muda especialmente aquele que ora. Mas há circunstâncias em que nós, meus irmãos, não só podemos orar, há circunstâncias em que nós temos que obedecer. Amém? E o povo de Israel aqui tinha que obedecer. Deus disse: diz ao povo que marche. E quando o povo obedece à ordem divina, os irmãos vejam, mesmo sendo impossível para o povo, Deus tornou possível. Aleluia! E eu pergunto aos irmãos, o que é que aconteceu primeiro? O povo avançou depois do mar abrir, ou o mar abriu depois do povo avançar? O que aconteceu primeiro? O mar abriu para o povo avançar, ou o povo avançou e ao avançar viram o mar abrir? O que aconteceu primeiro? Foi o milagre para eles avançarem, para eles obedecerem, ou eles primeiro obedeceram para verem o milagre? É interessante, meus irmãos, é algo muito importante para a nossa compreensão. O povo primeiro avançou, o mar estava fechado, mas à medida que o povo avança em obediência à ordem de Deus, porque, irmãos, se é verdade que orar pode muito em seus efeitos, obedecer a Deus pode muito para ver os seus milagres. Então o povo avança, aleluia, e quando está a avançar, Deus faz o milagre. Então o que é que acontece aqui? Deus mudou o impossível do povo no seu possível, quando o povo obedeceu à sua vontade. Aleluia! Às vezes, meus irmãos, nós temos diante de nós mares vermelhos. Se eu perguntar aos irmãos quantas vezes os irmãos tiveram diante de vocês o mar vermelho, como figura de obstáculos, dificuldades, problemas que os irmãos acharam que era impossível humanamente resolver. Mas o Senhor não nos salvou para estar parados. Não nos salvou para parar, não nos salvou para desistir, não nos salvou para recuar, salvou-nos para avançar. O povo de Israel não foi tirado do Egito para ficar nas margens do Mar Vermelho. O povo de Israel foi tirado do Egito para chegar a Canaã. Amém. Era lá a meta do povo. E é na Canaã celestial que está a nossa meta. Aleluia. Que está o final da nossa gloriosa e maravilhosa salvação. Então, quando estamos diante de obstáculos, que o Senhor nos ajude a continuar obedecendo a Deus. E é por meio da obediência que nós podemos ver aquilo que é impossível para nós, Deus tornar possível. Amém. Não sei, irmão, talvez tu estás na tua caminhada, quem sabe, estás diante de um obstáculo que tu achas que é impossível,
e tu tens parado, tu não tens continuado, tu tens estado a estagnar a tua vida espiritual, mas eu quero dizer-te esta noite, em nome de Jesus avança. Em nome de Jesus obedeça a Deus, aleluia. E tu vais ver que aquilo que te parece impossível, Deus pode tornar possível. Quem dá glória a Deus por isso esta noite? Deus pode tornar possível. E Deus tornou possível o impossível humano quando o povo obedeceu. Vamos ver um segundo caso também muito interessante, em como Deus tornou o impossível humano no possível divino. Foi na tomada de Jericó. Os irmãos lembram-se? Quando o povo de Israel conquistou aquela tremenda e poderosa cidade de Jericó. Jericó não era uma cidade qualquer. Era uma das cidades mais importantes e inexpugnáveis daquela região. Dizem os arqueólogos que a largura, além da altura dos muros, a largura dos muros corresponde à largura de uma autoestrada dos nossos dias. Vejam como era a largura. E mais, em cima daqueles muros, daquelas muralhas, não estavam homens normais. Como os irmãos sabem, estavam gigantes. Então, conquistar aquela cidade, humanamente, era impossível. Para o povo de Israel era impossível conquistar aquela cidade que Deus tinha dito ao povo para conquistar. Amém. Mas aquilo que era impossível, Deus tornou possível. Como é que isso foi? Vejam qual foi a estratégia divina que Deus entregou a Josué para aplicar na conquista de Jericó. Eles iriam rodear a cidade 6 vezes e à 7ª volta eles iriam gritar, eles iriam louvar, eles iriam saltar, amém, como se já tivessem conquistado. Eles iriam louvar a Deus, mas não um louvor qualquer. Eles, na 7ª volta, eles iam louvar a Deus com um louvor de vitória. Um louvor que era habitual quando o exército conquistava alguma coisa, então louvavam. Mas só há um exército que pode louvar e dar graças a Deus pela vitória antes da vitória acontecer, e esse é o povo de Deus. O povo de Deus é aquele que pode, aleluia, dar graças a Deus pela vitória antes de entrar na luta, amém? Porque nós sabemos que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, na 7ª volta, o povo louvou, o povo glorificou, o povo exaltou a Deus. Eu posso imaginar os habitantes de Jericó. Pensaram, este povo não está bom da cabeça. Eles estão a tomar uma atitude de louvor como se já tivessem conquistado. Mas eles ainda não conquistaram nada. Para os habitantes de Jericó, ainda não havia conquista. Mas para Deus já havia conquista. A conquista estava consumada porque Deus tornou o impossível humano no possível divino. E de repente, as muralhas caíram, os gigantes foram derrotados e o povo de Israel conquistou Jericó. Vejam, meus irmãos, era uma conquista humanamente impossível, mas através do louvor, de um louvor de vitória, amém, não um louvor qualquer, um louvor de vitória como se já tivessem conquistado. Deus tornou o que era impossível para o povo no seu possível. Irmão, se estás diante de algo que tu achas que é impossível conquistar, algo que Deus prometeu para ti, mas tu achas que é impossível, não desanimes. Faz a mesma coisa. Começa a louvar a Deus. Começa a louvá-lo como se já tivesses conquistado, como se já tivesses na tua mão, aleluia. E Deus é poderoso, porque o Deus deles é o nosso Deus.
O Deus de Israel é o nosso Deus. Israel passou, mas o Deus de Israel não passou, nem passa, nem passará. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvor e glória ao seu nome. Então já vimos 2 episódios que nos mostram como Deus pode tornar o impossível humano no possível divino. Vamos ver um terceiro caso. E o terceiro caso é na multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Jesus disse aos seus discípulos, dá-lhes vós de comer. Lembram-se? Aquilo gerou uma crise. Eles entraram em pânico. Filipe, que era o contabilista, creio, ele disse, começou a fazer contas. E disse, não dá, nós não, isto é uma verba exorbitante, nós não podemos. E mesmo que tivéssemos esse dinheiro, nós não, aonde estamos, à procura de alimento, quando regressássemos, já o povo tinha morrido à fome. Não dava. Humanamente era impossível. Eu queria que os irmãos percebessem isto. Jesus dá uma ordem para os discípulos fazerem uma coisa que é humanamente impossível fazer. Mas que Jesus, pelo seu poder, tornou possível. Amém? Porque aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Aleluia. Como? Como foi? Como é que Deus tornou o impossível no possível? Jesus perguntou, há alguém que tem alguma coisa? E um dos discípulos disse, olha, há um rapazinho que tem 5 pães e dois peixes. Mas, irmãos, o que era isso? O que era isso para uma multidão calculada possivelmente em 15.000 pessoas para mais? O que era isso? Era impossível. O que o moço tinha era impossível. E mais, agora os irmãos pensem bem, enquanto o moço teve os 5 pães e os 2 peixes na sua mão, era impossível. Mas como é que o milagre acontece? Como é que Jesus torna o impossível no possível? Quando o moço teve a coragem de pegar no seu impossível e colocar nas mãos de Jesus. Quando o impossível do moço cai nas mãos de Jesus, aquelas mãos poderosas tornaram possível. Eu quero dizer-te, meu irmão e amigo, que aquilo que somos e temos nas nossas mãos é impossível, mas quando nós aquilo que somos e aquilo que temos colocamos nas mãos de Jesus, Ele torna possível. Aleluia! Ele torna possível o nosso impossível. Louvor e glória ao nome do Senhor. Meu irmão, talvez tu possas pensar, mas o que é que eu sou e o que é que eu tenho? O que eu sou e o que eu tenho é impossível. Então tu deves fazer aquilo que o moço fez. Pega, mas pega mesmo, a sério, naquilo que tu és. E naquilo que tu tens que é impossível, coloca nas mãos de Jesus. Coloca a tua vida nas mãos de Jesus. Coloca os teus talentos na mão de Jesus. Coloca aquilo que tu és nas mãos de Jesus. E tu vais ver que aquilo que para ti é impossível, Jesus vai tornar possível. Amém? Porque as suas mãos, as minhas mãos não têm poder. Mas as mãos dele têm poder. As mãos dele podem multiplicar. As mãos deles podem transformar. Aleluia. As mãos deles podem libertar. As mãos dele podem, aleluia, restaurar. E tornar aquilo que eu não posso, naquilo que ele realmente pode. Louvor e glória ao seu nome. Já vimos 3 casos, lembram-se? Como Deus tornou o impossível do povo no seu possível. Primeiro caso. Junto ao Mar Vermelho, como resultado da obediência, mesmo diante do obstáculo intransponível. Em segundo lugar, em relação à conquista de Jericó, quando
o povo louvou e glorificou a Deus como se já tivesse alcançado vitória. Aleluia. Em terceiro lugar, na multiplicação dos pães e dos peixes, quando aquilo que o rapaz tinha, que era impossível, colocou nas mãos do Senhor e Jesus tornou possível. Vamos ver um quarto caso. E o quarto caso prende-se com Pedro, quando Jesus o desafiou a vir até ele, caminhando por cima das águas. Os irmãos acham que era possível, humanamente, Pedro sair do barco e caminhar por cima das águas? Humanamente é impossível. E Pedro não era um montanheiro. Pedro não era um homem das montanhas que nunca tinha visto o mar. Pedro sabia muito bem que humanamente, porque ele conhecia o mar, ele sabia que humanamente era impossível andar por cima das águas. E Jesus também sabia. Quando Jesus fez o desafio a Pedro, lembram-se? Jesus aparece naquela noite e eles pensavam que era um fantasma. Porque às vezes há muita gente que julga que Jesus é um fantasma. Mas Jesus não é fantasma, Jesus é real e verdadeiro. E Pedro disse: Senhor, se és tu, então manda que eu vá ter contigo. E Jesus disse: o quê? É assim? Então, Jesus desafia Pedro a sair do barco e a vir ter com ele por cima das águas. Era impossível fazer isso. Mas aquilo que era impossível para Pedro, Jesus tornou possível. Eu não sei se os irmãos louvam a Deus por isso esta noite. E como é que isso acontece? Porque Pedro aceitou o desafio de Jesus para realizar uma coisa que, embora sendo impossível para ele acreditou no desafio de Jesus e acreditou que era possível. Muitas vezes, irmãos, na nossa experiência como crentes, Jesus faz-nos desafios que humanamente são impossíveis de realizar. Amém? Não dá. É impossível. Mas o Jesus continua a desafiar-nos. Quem sabe se nesta noite nós estamos perante alguém a quem Jesus já tem desafiado para fazer alguma coisa, para realizar alguma coisa para ele. E talvez o irmão pense: mas isso é impossível. Eu não consigo. Eu não tenho possibilidade. Eu não tenho capacidade para fazer isso. Se Pedro pensasse assim, ele ficaria no barco. Nunca teria saltado borda fora. E nunca teria visto o milagre de Jesus. E às vezes isso acontece connosco, meus irmãos. Porque não achamos que o desafio é grande demais para a nossa capacidade, é grande demais para a nossa possibilidade. Nós ficamos no nosso comodismo e por isso não vemos o milagre do Senhor. Porque para vermos o milagre de Deus, nós muitas vezes temos que arriscar. Amém? Temos que aceitar o desafio, mesmo vendo que não podemos, mas acreditando que aquilo que nós não podemos, Deus pode. E Deus pode tornar possível, aleluia, aquilo que nós achamos que é de todo impossível. E Pedro foi. Certamente que os irmãos já têm ouvido criticar Pedro, não tem? Pedro foi, mas e depois duvidou e já estava a afundar-se, já estava a submergir. Porque Pedro, irmãos, como qualquer um de nós, quando começou a ver as ondas e a sentir o vento, ele deu lugar à dúvida. Ele pensou: agora é que não é mesmo possível.
Agora é que não vai ser possível. Porque as ondas eram grandes e o vento soprava forte. Mas quando ele julgou, talvez, que não era possível, ele clamou pelo Senhor e disse: Senhor, socorre-me. E imediatamente a mão do Senhor se estendeu para ele. E o segurou. Porque hoje, são meus irmãos, Jesus nunca chamou Pedro para o Pedro se afogar. Ele chamou Pedro para Pedro ver o grande milagre que Jesus podia fazer. E hoje, são meus amados irmãos, jovens, irmãos mais velhos, quando Jesus te faz um desafio, mesmo que tu achas que é impossível, nunca é para tu ficares mal. Ele nunca deixará mal aqueles que aceitam os seus desafios. Nunca. Porque assim como Pedro, na sua fraqueza humana, ia submergindo, mas Jesus estendeu a mão e o segurou. Eu quero dizer-te, quando aceitamos os desafios, mesmo que a nossa fraqueza venha até nós, sempre e sempre a mão de Jesus estará estendida para nós, para nos segurar, para nos levantar, aleluia, e não permitir que nós nos afundemos. Mas, meus amados irmãos, eu acredito que Pedro, em cima das águas, mesmo com as ondas alterosas e mesmo com o vento forte que soprava, estava mais seguro em cima das águas do que os outros no barco. Os outros estavam seguros no seu comodismo. Mas o comodismo humano não é segurança verdadeira. Nós estamos em verdadeira segurança, irmãos. Escutem isto, acreditem nisto, pratiquem isto. Nós estamos em verdadeira segurança, mesmo no meio do perigo e da dificuldade, quando aceitamos o desafio de Jesus. Quando nós aceitamos o desafio que Ele nos faz e compreendemos que aquilo que é impossível para nós, Deus pode tornar possível, nós estamos em segurança. Porque a nossa segurança não é a nossa segurança é a segurança dele. Amém? Não é o nosso comodismo, não é a nossa facilidade. Não é uma vida fácil, ouça, irmãos, para o cristão. Não é uma vida fácil que nos dá segurança. O que nos dá segurança é a mão de Jesus. O desafio pode ser difícil. O desafio pode ser humanamente impossível de aceitar. Mas Jesus tem poder para tornar o nosso impossível no seu possível. Quem dá glória a Ele por isso esta noite? E queria finalizar com um quinto aspecto. Lembram-se de Elias no Monte Carmelo, quando ele enfrentou e desafiou os profetas de Baal? Lembram-se? Porque os profetas de Baal diziam que Baal era Deus. Elias teve que mostrar que afinal Baal é um falso Deus e o verdadeiro Deus é o Deus de Elias, que, louvado seja o seu nome, é também o meu Deus e o teu Deus. Elias propôs um desafio muito interessante, que humanamente era impossível, mas que Deus tornou possível. Qual era o desafio? Ele disse: bem, agora vamos sacrificar a Deus. Mas neste sacrifício, o fogo não vai ser posto de baixo. O fogo tem que vir de cima. Amém. Ninguém põe fogo em baixo.
Este sacrifício não vai ser consumido pelo fogo humano, pelo fogo de baixo. Este sacrifício será consumido pelo fogo de cima. E ele deu primazia aos profetas de Baal. Comecem vocês. Eles clamaram. Lembram-se? Os irmãos leiam com sentido de humor e vão ver que Deus também tem o seu sentido de humor. Clamaram. E Elias começou a brincar com eles. Pois é, clamem mais, porque ele talvez é surdo. Ou quem sabe se ele talvez foi de férias, é um Deus cansado e precisava de férias. Talvez ele foi de férias. Ou foi de viagem. Hein? Foi de viagem. Talvez ele não está. Vocês têm que clamar mais. E eles clamavam e até se retalhavam todos, lembram-se? E mais alguma coisa. E para tornar a coisa ainda mais impossível, o sacrifício foi regado com água. Humanamente era impossível. E, humanamente, foi impossível para os seguidores de Baal. Porque o Baal não tem poder para tornar o impossível no possível. Mas o Deus de Elias, o meu Deus e o teu Deus, tem poder para fazer isso. Aleluia! Então, como é que Deus tornou o impossível humano no possível divino? Pela oração da fé. Meus amados irmãos, a oração da fé. A oração que Elias fez. Ele não fez uma grande oração, mas ele fez a oração da fé. Aleluia. Ele disse, Senhor, mostra quem tu és. Amém. E uma das maneiras que Deus ainda hoje mostra quem Ele é. Aleluia. E nós precisamos, irmãos, de ver mais episódios, mais coisas na sua igreja e lá fora que mostrem quem é o nosso Deus. E Deus mostrou quem era. Quando Elias ora e o fogo veio de cima e queimou o sacrifício, aleluia, e lambeu a água. O que era impossível. Note bem, ouça, irmão, o que era impossível e o que foi impossível para os seguidores de Baal foi possível para o seguidor do Deus vivo e verdadeiro. E Deus mostra que Ele é o Deus vivo, que é o Deus verdadeiro, que é o Deus fiel, aleluia, que é o Deus todo-poderoso, quando Ele torna o meu impossível no seu possível. Quando Ele torna a minha impossibilidade humana na sua possibilidade divina. Aleluia. Eu quero dizer-te, irmãos, que o Deus que fez isso nas margens do Mar Vermelho, Ele está aqui conosco esta noite. É o mesmo Deus. É o Deus de quem somos e a quem servimos. Os irmãos podem louvá-lo por isso esta noite. O Deus que tornou possível a impossibilidade da conquista de Jericó é o nosso Deus. Amém. Então, irmão, não digas é impossível. Se tu achas que esta é a vontade de Deus, em algum assunto, se é a tua vontade, isso pode ser impossível. Mas se tu estás consciente que é a vontade de Deus, não digas que é impossível. Diz, Senhor, se é da tua vontade, tu podes tornar possível aquilo que é impossível para mim. Era a vontade de Deus conquistar Jericó. Amém. E Deus operou de maneira a que Jericó foi conquistada de uma forma tremenda e maravilhosa, miraculosa. Aleluia. O Deus, o Jesus maravilhoso, o nosso Salvador e Senhor,
que pegou nos 5 pães e nos 2 peixes e tornou possível alimentar aquela multidão. É o mesmo Jesus que nós temos, irmãos. Não é outro Jesus, é o mesmo Jesus. Ele tem o mesmo poder. E ainda mais, naquela altura, no seu ministério terreno, os irmãos vejam como nós ainda temos uma vantagem maior. É porque naquela altura, Jesus só podia ter feito aquele milagre naquele lugar. Hoje, Jesus é capaz de fazer o mesmo milagre em todo o mundo, aleluia, porque Ele está com aqueles que estão reunidos no seu nome, aleluia. O mesmo Jesus que desafiou Pedro e fez com que Pedro realizasse uma proeza impossível, humanamente falando. Eu acredito que nesta noite Deus está desafiando alguns irmãos para aceitarem o desafio que Ele está fazendo. Jovem, quem sabe, se Deus está-te a desafiar, um dia, nesta mesma igreja, Deus desafiou-me a mim para algo que humanamente era impossível. E eu disse, Senhor, é impossível, mas eu acredito que Tu podes tornar o meu impossível no Teu possível. E sem garantias, sem qualquer respaldo humano, eu aceitei o desafio e Deus tornou possível o que para mim era impossível. Portanto, se Deus está a desafiar, não digas, eu não posso, Senhor, porque isto é impossível. Se tu tens o desafio, aceita o desafio. Avança, salta, borda fora do teu barco, do barco do teu comodismo, do barco da tua incredulidade, do barco da tua indiferença, salta fora do barco e acredita que tu podes fazer aquilo para o qual Deus te desafiou. E quando oramos a oração da fé, aleluia, mesmo que não seja possível pôr o fogo de baixo, Deus é poderoso para mandar o fogo de cima. Glória a Jesus. Quantos dão glória a Deus por isso esta noite? Nós vimos casos muito concretos, irmãos, muito reais, de como Deus torna. Aleluia. Eu fico empolgado com isto. Não sei se os irmãos ficam. Porque isto, meus irmãos, faz parte da nossa experiência como crentes. Ser crente é viver na dimensão do nosso impossível, mas depois passarmos para a dimensão do possível divino. É que nós vivemos em 2 dimensões. A dimensão da impossibilidade humana. Mas porque nós cremos nele, nós seguimos a ele, nós cremos nas promessas da sua palavra, ele faz-nos passar para outra dimensão, que é a dimensão do seu impossível. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Aleluia. Eu espero que os irmãos tenham compreendido, tenham guardado e tenham feito disto mesmo o lema para a vossa vida. Irmão, que este seja o teu lema, que este seja o princípio da tua vida. Senhor, aquilo que é impossível para mim. Foi o que disse Maria. E Maria humanamente tinha a sua razão, ou não tinha? Tu vais ser eu, mãe, Isso é impossível. Antes já tinha acontecido com outra mulher, que embora não sendo virgem como Maria, tinha sido estéril
todo o tempo em que ela teve idade para ser mãe, ela foi estéril. E agora Deus dá-lhe depois de passar o tempo normal de uma mulher dar à luz, Deus faz uma promessa que ela ia ser mãe. Meus amados irmãos, Deus lida connosco desta maneira. Deus muitas vezes promete-nos o impossível humano para nós vermos como Ele é capaz de tornar o nosso impossível humano no seu possível. E Sara disse, isto é impossível. Lembram-se que ela até deu-lhe vontade de rir. Ele deu vontade de rir. Isto parece uma anedota, pensou ela. Isso não é possível. Não é possível. Não foi possível. Foi, sim, senhor. Porque quando Deus promete, irmãos, Deus tem recursos atrás da promessa que podem tornar a promessa possível. Aleluia. Independentemente da nossa impossibilidade humana. Vamos inclinar nossas cabeças. Vamos orar ao Senhor. Irmão, dá glória a Deus. Às vezes nós agitamos-nos muito. Às vezes nós perdemos, às vezes, até o feitio e a cabeça. Quando não há necessidade disso, irmão, nós temos necessidade de confiar naquele que pode tornar as coisas possíveis. Amém. Amém. Às vezes nós estamos orando e Deus quer que nós obedeçamos. Deus disse a Moisés, porquê é que clamas a mim? Porquê é que tu estás orando? Agora não é preciso orar, agora é preciso obedecer. Quem sabe, irmão, se tu estás orando por alguma coisa, e orando, e tu continuas na mesma. Porque não é agora a oração que Deus espera de ti. Claro que Deus espera que tu continues orando, mas Deus espera que tu faças mais alguma coisa. Deus espera que tu obedeças. E na medida em que tu obedeceres, eu acredito que tu podes ver o milagre de Deus, aleluia, na tua vida. Naquilo que tu achas, ou até agora tem sido impossível. Irmão, se tu obedeceres, em nome de Jesus, obedece, amém, avança no nome de Jesus, segundo a ordem de Deus, e tu verás o mar abrir. Porque o Deus de quem somos e a quem servimos é poderoso para abrir o mar e nos fazer passar a pé enxuto. Senhor, nós te louvamos nesta noite. Nós te damos ações de graças, Deus. Obrigado por quem tu és. Obrigado pela tua palavra que nos desafia. Pela tua palavra que nos ensina, Senhor, que tipo de Deus é o nosso Deus. O que Ele pode fazer. O que Ele faz. E como Ele não muda, porque nele não há mudança, nem sombra de variação. Ele é o mesmo Deus. O Deus de Elias é o nosso Deus. O Deus de Moisés é o nosso Deus. O Deus de Josué é o nosso Deus. O Deus do moço é o nosso Deus. O Deus de Pedro é o nosso Deus. Aleluia. Então, Senhor, fala aos nossos corações. Toca as nossas vidas esta noite. E dá-nos a tua vitória. Opera, Deus. Opera, Deus, para a tua glória. Aleluia. Aleluia. Ajuda-nos a viver na dimensão do impossível, Senhor. Amém. Porque não é uma quimera, não é uma ilusão, não é um visionar oco e sem sentido.
O que estamos a dizer e a crer está na Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra é a base, amém? É a base sólida e segura, onde se apoia a nossa fé, amém? A nossa confiança. Glória ao Teu nome. Para vivermos desta maneira. Pois Tu chamaste-nos para viver desta maneira, Senhor. E que maneira gloriosa de viver. Que maneira poderosa de viver. Amém. Que maneira, Senhor, empolgante de viver. Aleluia. Que maneira, aleluia, desafiadora de viver. Viver no nível do possível humano, do possível divino, quando nós temos um impossível humano tão grande. Mas Tu não olhas para o nosso impossível, Senhor. Porque Tu sabes que para Ti nada é impossível. Haverá alguém aqui esta noite que ainda não teve um encontro com Jesus, que ainda não experimentou o Seu poder, o Seu amor, a Sua salvação, a Sua transformação, a Sua restauração, a Sua nova vida que Ele nos dá. E esta noite quer dizer, pastor, ore por mim, porque eu quero esta noite entregar a minha vida a Jesus. E vocês sabem, a coisa mais, ouçam bem, a coisa mais impossível para o homem, que Deus torna possível, é a nossa salvação. Porque humanamente, a nossa salvação é impossível. Ninguém pode salvar-se a si próprio. Mas Jesus tornou possível lá na cruz do Calvário. Tornou possível quando derramou o seu sangue. Tornou possível quando se levantou do túmulo e deixou o túmulo vazio. Aleluia! Ele tornou possível a minha e a tua salvação. Agora podemos experimentar uma tão grande salvação. Haverá alguém que quer aceitar Jesus esta noite e ainda não o fez? Faça um sinal no lugar onde está, levantando o seu braço. Eu já vi, vocês já aceitaram Jesus, creio. Não sei, aquela senhora, possivelmente não sei. Mas venha para a frente em nome de Jesus. Venha, eu não sei, venha. Não importa. Haverá mais alguém que esta noite quer ter um encontro real e verdadeiro com aquele que nos pode salvar verdadeiramente e nos ajuda a viver uma vida de verdadeira vitória? Amém. Graças a Deus. Pode ficar. Está bem, não há problema. Glória a Deus. Haverá mais alguém? Venha para a frente em nome de Jesus agora. Mas eu vou fazer outro convite. Eu acredito, irmãos, que Deus estará desafiando, porque eu nunca prego em vão. E aquilo que os irmãos ouviram não é por acaso, é porque Deus queria que vocês ouvissem isto esta noite. Haverá aqui alguém, algum jovem, algum irmão mais velho, a quem Jesus tem desafiado, mas tem ficado no barco. Não tem saltado de borda fora, porque acha que é impossível. Mas esta noite, acredita, Senhor, eu acredito, que o teu desafio, que me parecia até aqui impossível, eu acredito que tu vais tornar possível. Haverá alguém, nestas circunstâncias, saia do seu lugar, venha à frente, em nome de Jesus. Amém. Olha para mim, jovem. Olha para mim. Deus pode tornar possível. Amém. Não desanimes. Deus pode tornar possível. Glória a Jesus.
Aleluia. Ainda há lugar, se alguém mais quer fazer isto, aceitar o desafio, confiando que Deus pode tornar possível aquilo que você acha ou até achado que é impossível. Saia do seu lugar e venha à frente em nome de Jesus. Talvez irmão ou irmã, talvez irmã que estás aqui, tu tens achado, pelo que tens visto, pelas reações, pelo tempo, que é impossível teu marido aceitar Jesus. Mas eu quero dizer-te que Deus pode tornar isso possível. E se tu estás nesta luta, vem à frente também. Vem confiar nele. Amém. E vem acreditar que isso vai ser possível no nome e no poder de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Oh, aleluia. Meus irmãos, a presença de Deus é real de uma forma poderosa neste lugar. Aleluia. Eu acredito que Deus vai fazer algo poderoso. Ele vai provar-nos, aleluia, que a sua palavra é fiel e verdadeira. Amém. Pega naquilo que tu és. Pega naquilo que tu tens. E coloca isso nas mãos de Jesus esta noite. Coloca nas mãos dele. Diz, Senhor, eu entrego o que sou e o que tenho nas tuas mãos. O que eu sou e o que tenho não é possível. Mas nas tuas mãos eu acredito que vai ser possível. Querido Salvador e Senhor nosso, nós te louvamos porque tu és o Deus do impossível. Aleluia. Tu és o Deus poderoso e amoroso. Tu tens amor e poder. Tu tens vontade e poder para realizar a tua vontade. Aleluia. Porque tu és soberano e és todo poderoso. Glória e louvor ao teu nome. Por isso aqueles irmãos que vieram, Senhor, aqui à frente, estão aqui diante do teu altar, diante da tua presença, com as suas dificuldades, os seus problemas, as suas impossibilidades humanas. Agora mesmo, Jesus, cumpre a tua palavra, cumpre a tua promessa. E em teu nome e pelo teu poder, aleluia, torna possível. Torna possível agora. Torna possível. Faz o milagre da tua possibilidade. Aleluia. E dá vitória, Senhor. Amém. Dá vitória. Opera com o teu poder. Aleluia. Amém. Faz um milagre poderoso. Porque tu és o Deus dos milagres. És o Deus das maravilhas. Aleluia. És o Deus fiel e verdadeiro, Deus. Opera, Senhor. Aleluia. Que aqueles que vieram aqui à frente saiam da tua presença com a convicção de que tu tornarás possível o seu impossível agora, por amor do teu nome. Dá-se essa certeza, esta convicção. Aleluia, aleluia, aleluia. E ajuda-nos a ver a tua glória, Senhor. Porque tu não fazes isso para a nossa glória. Tu fazes para a nossa bênção, mas fazes para a tua glória. Aleluia. Obrigado, Deus. Opera com o teu poder.
Faz aquilo, Senhor, que cada um precisa que tu faças. Dá inteira confiança, Senhor. Muda as circunstâncias, amém, muda, Senhor, muda os corações, muda as mentalidades, amém, muda, Deus, tu podes fazer isso. Cumpre a tua promessa. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos ações de graças, porque tu és o Deus vivo e Deus verdadeiro. Irmão, irmã, Deus está vendo as tuas lágrimas. Deus está vendo. E Ele é capaz de tornar essas lágrimas amargas em lágrimas doces. Amém? Ele é capaz de tornar Mara, as águas salgadas de Mara, em águas doces e potáveis para beber. Amém? Como fez no deserto. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, obrigado, Jesus. Receba a glória, a honra e o louvor. Obrigado, Senhor, pelo teu poder, graça e misericórdia. Aleluia, amém. Aleluia, derrama sobre cada um o teu poder, Senhor. Reveste cada um do teu poder, aleluia. Enche cada um, Senhor, amém, para a tua glória. E opera. Nós confessamos da nossa fraqueza. Mas enquanto confessamos da nossa fraqueza, nós estamos aqui para confessar o teu poder também. Nós confessamos da nossa impossibilidade. Mas estamos aqui esta noite para confessar, Senhor, aleluia, com toda a fé e determinação, de confessarmos a tua possibilidade. Obrigado por isso, Senhor. Recebe honra e glória e louvor, no nome maravilhoso de Jesus. Amém.